Hi students, good morning. I hope that you be good, okay? Now in this class we are going to study about the phrasal verbs, okay? What is the verb in first time? Bem, nós vamos estudar um pouquinho sobre phrasal verb e eu perguntei o que é um verbo antes de falar sobre o phrasal verb, né? Um verbo é toda aquela palavra que vai dizer o que você vai fazer, né? O verbo ela diz uma ação, né? Se eu disser enxergar, é a ação de ver. Ouvir é a ação de enxergar, quer dizer. Se eu disser gritar, é emitir um som. Então o verbo ela vai demonstrar para você uma ação, né? Todo verbo demonstra uma ação, seja ela qual for, será uma ação. Isso vocês sabem muito bem. De início, eu quero passar para vocês que, antes de falar disso aqui, eu só tentei já escrever algumas palavrinhas, alguns verbos aqui para poder adiantar e não deixar o vídeo muito longo. Então, por exemplo, um phrasal verb, ele pode ser um verbo, nunca vai ser um verbo sozinho. Para ser um phrasal verb tem que ter um verbo mais um advérbio mais, no caso pode ser só um verbo e um advérbio, ou pode ser um verbo, e aí agora a coisa fica um pouquinho mais complicada, mas não que seja, né? Um advérbio mais uma preposição. Então vai poder aparecer, meu Deus, que coisa feia. Preposition, né? Poderia ter escrito em inglês. Você vai poder encontrar de duas maneiras, né? Um phrasal verb, um advérbio, né? No caso, eu posso falar go over, né? Go. No caso, por exemplo, se eu falar assim, go over, go é o verbo e over é o advérbio, tá? Se eu falar, por exemplo, no caso desses três aqui, se eu falar assim, put up with, aqui é o verbo, aqui é o advérbio e o with é a preposição. Então, verbo e advérbio, verbo, advérbio e preposição. Então deu para entender. Primeiro, né, você pode encontrar assim um phrasal verb ou você pode encontrar assim, com duas palavras ou com três palavras. De início, deu para entender, né? Vamos lá. Primeiro falar sobre todas elas e depois falar de tradução, tá? Agora a gente vai ver aqui alguns verbos que eu já deixei escrito para adiantar a aula. Ok? Deixa eu ver se está tudo ok. Tá tudo correndo ok? Vamos lá com a gravação, porque senão a gente fala aqui à toa e não adianta. Vamos lá. Por que eu deixei esses verbos e essas preposições aqui? Por quê? Porque tem no inglês, tem aqueles verbos que você fala assim, ó. Tem verbos que são preposicionados. No caso, esses aqui tem mais, tem outros, né? Mas esses aqui eu coloquei 6, né? Já como exemplo para vocês, porque são phrasal verbs que eles não têm tradução diferente, né? É do jeito que você lê aqui, você traduz, é isso mesmo. Ou seja, afraid of é medo de, bothered with, chateado com, e é isso mesmo. Proud of, orgulho de, ou orgulhoso de, wrong with, errado com, ou errado com quem, né? Wait for, esperar por, ou esperar por alguém, ou esperar por alguma coisa. Look at, né? Olhar para, né? Olhar para alguém ou para alguma coisa. Por que fala que são verbos preposicionados? Ou seja, prepositional verbs. Esses aqui, tem outros, mas eu coloquei 6 para dar um exemplo aqui bem facinho para vocês. Quer dizer que estas preposições que estão à frente do afraid of, o of faz parte do afraid, você não pode mudar. Sempre vai ser assim. Quando você quiser falar medo de alguma coisa, você vai falar afraid of. E é um verbo preposicionado. Não é que ele não seja um phrasal verb, ele é. Mas a tradução dele vai ser medo de. Não vai ser outra tradução como acontece com outros phrasal verbs. Vou dar um exemplo. Ela está com medo de cobra, por exemplo, de cobras, né?
Então eu digo, she's afraid of snakes. Então ela está com medo de cobra. Medo de, afraid of. You can say, she's afraid of snakes. Ela está com medo de cobra. E esse medo de, tá? Essa preposição pertence ao afraid. Do mesmo jeito que with pertence a worried, né? Que é chateado com, né? E aí, eu posso falar assim, ó. Eu estou chateado. I'm worried with. Olha só. Chateado com. Eu estou chateado com ela. Claro que eu posso escrever uma frase um pouco maior, mas eu quero só mostrar para vocês aqui, né, para não deixar o vídeo muito longo, dando exemplos bem fáceis, né, e bem assim incisivos, tá? Bem explicado. Então, chateado com, então eu falo bothered with, tá? E eu falo assim, proud of, orgulhoso de. Assim, mamãe, eu posso falar está orgulhosa de você. Então, mamãe está orgulhosa de você. Eu posso falar mom, né? O mom is proud of you. Orgulhoso, orgulhosa de você. Então, orgulhoso, né, masculino, se o sujeito aqui for masculino. No caso, é uma mulher, então ela está orgulhosa de você. Proud of you. Mom is proud of you. Tá? Por isso que são chamados de verbos preposicionados, né? Porque essas preposições pertencem a eles, tá? E não dão outras traduções. A tradução é essa mesmo que eles apresentam, tá? Vamos lá. Vai ficar torto aqui, mas não tem problema não. Aí eu faço assim, ó. Errado com, né? Eu falo assim, ó. Vou fazer uma pergunta. What's wrong? What's wrong with Marcela? Marcela. O que tem de errado com Marcelo? Olha só. Wrong with. Errado com. Então, errado, no caso, ou errado, né? Errar é um verbo. Então, o que tem de errado com Marcelo? Errado com. Então, essa preposição pertence ao verbo anterior. Então, não vai ter outra tradução. Wait for. Eu digo assim, ela está esperando, waiting, vamos colocar no gerúndio, waiting for o namorado dela, então, her boyfriend. So she's waiting for her boyfriend. Waiting for. Notem que eu coloquei no gerúndio, né? Wait, vocês estão careca de saber que quando vai para o gerúndio, wait, esperar, vira waiting ou waiting, né? Então, waiting for, esperando por. E esse por, que é o for, é dele, é obrigado. A diferença é que, né, no infinitivo, wait vira waiting ou waiting, britânico e americano, tá? Só muda um pouco do accent. Mas é a mesma coisa. Então, esperando por. Então, ela está esperando por ou pelo namorado dela. Então, waiting for. Ok? E a última, aqui para terminar essa fala sobre os prepositional verbs, né? Verbos preposicionados, que vocês vão encontrar um monte. Tá? She looked. Vamos colocar o verbo no presente, vamos colocar no passado. Se atentem-se a isso, tá? Tudo no presente ali, aqui pode estar no futuro, pode estar no gerúndio, como aconteceu aqui, e agora no passado, que eu passei de look, eu passei para o passado. Lembrando que pode estar eles podem ser verbos irregulares e verbos regulares. Regular terminado em ED, irregular não tem terminação em ED e fica fácil de entender. A diferença é que a lista é maior, né? Então, ela olhou para mim. Eu posso falar, já que é no passado, eu vou falar, ela olhou para mim ontem. Yesterday. Pronto. Então terminamos aqui, ó. Look at that. Nossa, só deixei o at no pretinho aqui. Vamos colocar no vermelho. Olhou para. She looked at me yesterday. Ela olhou para mim ontem. Deu para entender? Os verbos preposicionados. Eu vou dar uma brecada no vídeo para poder passar a outra parte.
Continuando aqui, já que nós falamos da primeira parte, essa aqui é a parte 2, né? A primeira parte nós falamos sobre os verbos preposicionados, né? Onde as suas preposições, as preposições pertencem a eles, né? Os verbos, e eles são phrasal verbs, porém a tradução é aquela que eles mostram. Já esses aqui, eles não vão mostrar, né? Na verdade, eu vou traduzir antes para vocês, ó. Crescer, encontrar, presta bem atenção, trazer. Esse take tem mais de 1.200 traduções. Então, levar, pegar, né? Run é correr. Olha só a tradução que acontece, a mudança que acontece. Quando eu falo grow up, né? Olha só, o que acontece? Verbos de duas palavras, né? Então, grow up, né? O que vira aqui? Bom, crescer, né? Eu falo assim, ó. Notem que estão todos no presente, tá? Esse vai ser o único que não vai mudar, na verdade, perdão, tá? Os outros vão mudar, a tradução vai mudar, tá? Então, crescer vai virar, tá no presente. Eu vou falar assim, ó. I grew up. Grow virou grew, porque é um verbo irregular. Grew up. Então, eu cresci in a little city. In a little city. Eu cresci passado, então eu cresci em uma pequena cidade, ok? Tudo bem? Essa em uma pequena cidade, ó, pequena cidade, tá no singular, é grande, né, mas é um objeto. Eu poderia fazer o quê? Colocar aqui no meio, tá? Eu poderia pegar isso aqui tudo e colocar aqui no meio, tá? É onde vocês podem separar o verbo da preposição, colocar. Porque uma pequena cidade, eu digo it. Por quê? Porque não é uma pessoa. Está falando de cidade, eu falo it. Em se tratando de pronome, né, ou caso de nome que se esteja no singular, na verdade, eu posso colocar aqui. Se for no plural também, eu posso pôr, tá? Eu posso abrir os dois e colocar aqui no meio. Esse aqui não mudou. Crescer virou cresci. Mudou do presente para o passado. O que eu quero dizer é que agora, por exemplo, ó, find é achar, né? Encontrar, e agora vai virar, eu vou dizer find out, descobrir. Eu estou colocando as preposições agora para vocês verem a transformação que acontece. Find, então find é encontrar, achar, find out, descobrir. Então eu digo assim, ó, eu vou passar do presente, eu vou passar para o passado. I found out the case. Então, eu descobri ou eu encontrei as chaves. Eu poderia falar, descobri uma informação secreta. I found out the secret information. Né? Eu podia falar assim também, mas eu descobri, eu encontrei as chaves, né, que eu tinha perdido. A Lusa não dá para escrever o restante da frase, mas dá para entender, né? Então, eu encontrei ou eu descobri. Tem duas traduções, esse find out. No caso, find no passado é found. Bring significa trazer, tá? E aí quando eu falo bring up, bring é trazer. Quando eu falo bring up, vira educar, né? Cuidar, no caso de educar. Então eu posso falar a frase, por exemplo, my sister brought, olha só, bring é um verbo irregular, não termina em ed, então bring vai virar brought. Eu falo brought up. My sister brought up me. Minha irmã me criou, me educou. Educou está no passado porque bring virou brought. Se você olhar lá na tabela, a segunda coluna é brought e vai ser passado. Então eu tenho que olhar. Bring sozinho é trazer. Bring up, educar. Por quê? Porque aqui já é um phrasal verbo, não é só um verbo. Então, bring up, educar. Brought up, educou, tá bom? E aí eu digo, my sister brought up me. Eu poderia dizer, my sister brought me up? Poderia. Eu poderia pegar este pronome objeto e colocar aqui no meio. Estaria certo? Estaria certo também, tá bom? The keys, eu poderia pegar the keys e colocar aqui no meio. I found the keys out. Poderia também fazer isso. Take off.
Take significa levar, pegar, né? Tem 1 milhão de traduções. Ah, eu falei para vocês já, né? Só que quando eu falo take off, significa tirar, decolar. Olha o tanto de tradução que tem take off. Né? Take é uma coisa, take off é decolar e tirar, retirar, tipo chapéu, retirar os sapatos. Então eu digo assim, ó, come in, entre, and. Vou deixar no presente porque eu tenho uma frase em mente, né? Entre em casa e retire os sapatos, os chinelos. And take off, e retire your shoes. Or your slips, né? Então, entre e retire seus sapatos. Come in and take off your shoes. Take off, retire. Se fosse passado, seria took, lembra? Took, mas eu falei, retire seus sapatos. Retire está no presente, então take off e não took off, tá? E a última, e eu não podia ter colocado essa última aqui, porque eu ia falar, vou falar sobre ela na outra, porque ela é um verbo de 3 palavras, tá bom? Vou brecar aqui um pouquinho para poder passar a outra parte. No caso ainda tem um aqui, peraí. Tem 2, perdão. Vamos colocar aqui. Perdão, ainda faltava aqui 2 ou 3 palavrinhas, né, para eu terminar. Essas aqui, eu não sei se vocês... Bom, across, vamos passar aqui em vermelho, né? Across into. O que significa run across ou run into? Encontrar-se com alguém, né? Inesperadamente. Run across ou run into. O come over, vamos passar over em vermelho. Come over é o quê? Dar uma passadinha, né? Dar uma passada em algum lugar. E o put away significa, eu passei de tudo de azul, mas eu consertei. O put away significa guardar, né? Tipo, guardar brinquedos. Então vamos colocar uma frase com cada um aqui, rápido. Aí eu vou passar o run, que é um verbo irregular, para o passado, ele está no presente. Então eu posso falar run across ou run into. Como é que eu falo? Eu encontrei por acaso. I run across, né, com A, assim, porque aqui é com U, eu vou passar com A. Aqui é passado agora. Eu posso falar I run across, ou eu posso falar I run into. Eu posso falar assim, ou eu posso falar assim. I run across, ou I ran into, né? Eu encontrei por um acaso meu melhor amigo, my best friend. Então, I ran into, olha só, um Azinho aqui. Aqui é um U, virou A. I ran across my best friend these days ago. Porque é um passado simples, né? Então, eu encontrei por um acaso meu melhor amigo esses dias atrás. Tá? Então, são 2 phrasal verbs aí. Come está no presente, significa vir. Só que quando eu falo come over, significa dar uma passada. Agora eu quero falar assim, eu dei uma passada em sua casa esses dias. Eu dei uma passada, porque a gente usa muito essa palavra, eu vou dar uma passada ali, né? Como é que eu falo eu dei uma passada na casa do meu amigo? Né? Eu falo assim, como é que eu escrevo? Aí, come vai virar? Come com O vai virar came. I came over. I came over. I came over. Eu dei uma passada na minha fazenda, in my farm. Senão o vídeo fica muito longo. Então, eu dei uma passada. I came over in my farm. Eu dei uma passada na minha fazenda. Se eu quisesse falar, eu darei uma passada em minha fazenda, eu passarei em minha fazenda, I will, aí falo come over, no presente. I will come over com O. No caso aqui é passada, eu não posso falar will. I came over, eu dei uma passada na minha fazenda. Tá? Eu mudei a frase porque eu quero falar ainda desse aqui, já tem quase 20 minutos o vídeo. Vamos lá. Put away, put é colocar, mas quando eu falo put away, guardar, então eu digo assim, guarde, put away your toys. Guarde seus brinquedos, né? Eu posso falar assim,
Put away your toys. Guarde seus brinquedos. E lembrando que aqui em cima, ó, aqui embaixo eu posso fazer igual aqui em cima. Eu posso pegar seus brinquedos e colocar onde? Separar eles aqui, ó, o verbo e o advérbio. Então eu posso falar put your toys away. Posso também. Guarde seus brinquedos, ok? Bem? Continuando aqui, meus queridos, vamos lá. Verbos agora com três palavras, né? Verbo, depois o advérbio, depois a preposição. Olha só, são 3 palavras, mas o primeiro é o verbo. O segundo é o advérbio e depois a preposição, tá bom? O advérbio eu falo up, que é para cima, né? Out significa para fora. E as preposições to é para, with é com, e for é por, né? E of significa de. Então aqui a explicação de 4 frases com verbos de 3 palavras ao mesmo tempo, né? Vamos lá. O que significa look? Significa olhar. Put, ou put, significa colocar. Stand e run. Vamos lá. Vamos colocar aqui a primeira frase. O que significa look up to? Look up to significa admirar. Então tem uma frase. I always look it up to my parents. I always look it up. Notem que look está no presente, eu passei para o passado. O verbo regular terminado em AD. Look it up to my parents. What's the meaning of parents? Parents mean of mother and father. Parents is the same thing that mother and father, okay? The same thing. Eu sempre admirei, look it up to. Eu sempre admirei meus pais, né? Parents, pai e mãe. Olha só, presente look, passado look it up to. Look it, terminado em ed, tá bom? Put ou put, colocar. Eu falo put up with significa tolerar. Put up with. I put up with you. Eu tolero você. My mother put up with me. Minha mãe me tolera. Então vamos colocar aqui assim. My mother put up. E aí eu falei minha mãe eu falo ela, certo? Se eu vou falar minha mãe me tolera, ela é she, não é isso? Então eu falo puts. Lembra? Puts, porque eu falei ela tolera, então she puts, né? Puts up to. Então, minha mãe puts up with, perdão, tá? Puts up to é de cima, perdão. Vamos lá. Minha mãe tolera, eu falo, o objeto eu coloco no final da frase, porque eu não posso colocar no meio deles, tá? De jeito nenhum. Nesse terceiro, os verbos com 3 partes, você não pode pegar o objeto que está aqui e colocar, introduzir no meio, de jeito nenhum. Só acontece com os dois, né? Verbo e preposição ou verbo e advérbio. Aqui isso não acontece. Eu não posso colocar aqui no meio. Então eu falo assim, minha mãe me tolera. My mother puts up with me. Né? Olha lá, puts up with me. Então minha mãe me tolera. São 3 palavras. Stand up for. Stand up for means of defend someone. Stand up for significa defender alguém. Então vamos lá, a outra frase. Stand up for your rights. E vocês sabem, né, o que é rights. Right é certo, mas quando eu falo rights, significa direitos, né? Stand up for your rights. Defenda seus direitos, né? Stand up for your rights. Tá bom? 3 frases. Aqui tá no imperativo, ó. Defenda, tá dando uma ordem, né? Mandando você defender os seus direitos. E run out of. Run significa correr. Out significa fora. E of de. Então, correr fora de. Não tem sentido. Agora, quando eu falo faltar alguma coisa, né? Aí, run out of já tem um significado melhor. Então, run out of significa faltar algo, né?
Então eu vou dizer assim, ó, eu fiquei sem gasolina, por exemplo. Aí eu vou passar do presente para o passado. I ran out of fuel. Eu posso falar sem comida, sem paciência. Então, I ran out of fuel. Eu fiquei sem combustível. I ran out of food, perdão, comida. Então, eu fiquei sem gasolina, eu fiquei sem comida. Fiquei sem porque a mudança acontece só no verbo. Run, que é com U, vai virar run com A, porque isso aqui é um passado irregular, tá bom? E do mais, meus queridos, é só isso, meus queridos alunos, estudantes. Qualquer coisa eu estou no WhatsApp, tá bom? Só isso.